maneira que ele resolve agir. Toda vez que nós não perseveramos, nos precipitamos em algum caminho, em alguma solução, muito mais apoiada em nós mesmos do que no Senhor. Então, a perseverança, ela significa a gente criar o espaço de fé na nossa vida para que Deus possa agir. Para isso, a gente precisa se colocar na posição certa. Isso que significa a fé confirmada. Fé em quê? Perseverar em quê? Qual é o fundamento da nossa fé que vai produzir perseverança? Então, deverá ser o Senhor, a palavra do Senhor, a atitude que o Senhor quer que nós tenhamos. Eu sempre comparo isso com um osso fraturado, né? Um osso fraturado, o médico vai e imobiliza. E precisa de um tempo para aquela fratura soldar. Só que antes de imobilizar, o médico ele quer ter certeza que o osso está no lugar certo. Então, às vezes, nas fraturas graves, o médico pode ter que fazer até uma cirurgia para colocar o osso quebrado ali na posição certa. Senão, ele cola na posição errada. Se ele colar na posição errada, piora a situação. Então, a gente tem que perseverar nas atitudes que Deus quer que nós tenhamos. Se a gente perseverar numa atitude errada, primeiro que eu não daria isso o nome de perseverança, muito mais obstinação, teimosia, qualquer coisa assim. Mas a gente vai solidificar na vida da gente uma posição falsa, uma ansiedade, um ressentimento, uma falta de perdão, qualquer coisa dessas, né? Então, para a gente perseverar, a gente precisa primeiro se posicionar no lugar onde a gente tem que estar. E aí, deixar Deus agir. Porque aqui diz que a perseverança deve ter ação completa. Então, é aquele tempo que vai levar para Deus produzir em nós essa qualidade de perfeitos e íntegros, completos, né? A palavra perfeitos tem a ver com completos. Plenos, né? A palavra está na moda, um monte de raiva, o povo fala, não sei que ela estou plena. Falando do quê, meu Deus do céu? Plena do Espírito Santo, plena de si mesmo? Plena de quê? É um estado de se sentir bem, poderoso, sei lá o que, bom, deixa eu falar. Mas, enfim, a perseverança tem que ter ação completa, que é mais ou menos assim, às vezes, Sandra me dá umas tarefas difíceis, que é olhar ali alguma coisa que ela deixou assando no forno. E eu, completamente incapaz, eu fico de 5 minutos lá e não olhar, porque eu não sei direito qual é o tempo certo, e porque as boas cozinheiras sabem de olhar, né? Ela abre assim, dá uma olhadinha. Eu não tenho essa condição, então... mas eu sei que tem o tempo certo, não pode ser antes, não pode ser depois. E aí, por isso que muitas vezes, perseverar, ela tem a ver com vigiar, uma postura ativa, cuidar para Vou tirar o negócio da testa. Não, é para ouvir aqui. Não, o negócio aí. Quero dizer, muitas vezes, no meio das provações... Obrigada, viu? Obrigada aí, Rogério. Tendência da nossa natureza humana é esperarmos uma novidade, algo que mude a situação. Então, às vezes, eu já tive a experiência de quebrar o pé, mais uma vez até, aí você fica doido para alguma coisa que mude a situação, que você vá no médico e diga, agora está bom, né? E, às vezes, não é essa a palavra. E uma coisa difícil na perseverança é que a gente persevera, a própria ideia de perseverar é perseverar naquilo que está ali, não é uma novidade. Às vezes fica ansioso para ter uma novidade, para ter uma mudança, mas esse tempo de perseverar é um tempo em que, aparentemente, para nós, as coisas não estão mudando. Elas continuam difíceis, elas continuam ali, e o que Deus requer de nós é exatamente que nós mantenhamos a postura certa. Durante qual tempo? O tempo que ele achar que é o tempo que vai produzir o resultado em nós, né? Então, esse desejo por novidade, por uma solução rápida, por alguém que chega e resolva, por uma coisa que assim, mude o cenário de uma hora para outra, é muito humano, muito natural.
porque a posição de perseverar ela não é confortável, não é? É uma prova, né? É uma prova. Mas é ali que Deus concede graça. É ali que Deus age. É ali que Deus supre. É ali que acabam-se as nossas forças e ele começa a sobreviver do suprimento que vem de Deus. É aí que acontece o poder de Deus agindo, né? Mas, então, reflexão para que a gente, esses dias, possa meditar aí, talvez, sobre esse texto de Tiago e pensarmos no que é que precisamos ser perseverantes esses dias na nossa vida. Às vezes é uma fase inteira da vida, que um dia a gente vai olhar para trás e ver que foram anos, e que a coisa mais importante que a gente fez naqueles anos foi que a gente perseverou. A gente sustentou a luta, a gente manteve a posição, a gente continuou dependendo de Deus, continuou buscando a Deus, continuou, assim, confirmando a nossa fé. E o fruto veio. No momento de Deus. Porque o fruto que Deus quer colher é uma transformação nossa e nas pessoas. É uma mudança de caráter, de natureza. Então, não é, muitas vezes, o fruto visível, assim, né, para as pessoas em volta, de modo geral. É um fruto na nossa vida, na vida da igreja. E na vida de pessoas que, eventualmente, até vão se beneficiar disso, e até sem saber como é que aquela água virou vinho, né? Amém, amados. Vamos, então, prosseguir aqui nosso encontro. Quero, assim, novamente anunciar, assim, aos irmãos a visita virtual da Miriam, lá de Ilhéus. Ela fez um contato esses dias conosco, tá de mudança para Brasília. Os irmãos já deram aí um alô para ela pelo chat. Depois vou passar o contato também aí especialmente aí para os jovens, para as pessoas que estão mais próximas geograficamente dela também, mas seja bem-vinda, então, Miriam. Vamos ver se conseguimos, apesar das limitações do momento, né, promover aí os relacionamentos, a sua participação na congregação. Queria também anunciar aos irmãos que, a partir do dia 22 agora, sábado, o Vanjo estará em Brasília para um período aí, em torno de uma semana, estar conosco, e já deixar uma primeira agenda marcada, os irmãos, por favor, anotem, do próximo domingo, nós vamos ter o Encontro Geral, edição especial, para que o Vanjo possa ter uma oportunidade de falar com todos nesse momento. Então, já podem marcar, domingo que vem, edição especial do Encontro Geral, nesse mesmo horário, com a participação do Vanjo. E o restante da agenda nós vamos anunciar agora, no começo da semana, os vários grupos aí e temas. Estamos tentando organizar aí da melhor maneira para aproveitar a estadia dele aqui durante esses dias. E ainda, assim, atualizar um pouco a nossa lista de oração, algumas atualizações. Pedidos que estão na nossa pauta, pela vida do Silas e da Lucita, que continuam em tratamento da enfermidade, né, do câncer. Espera aí, gente, a assessoria aqui está me dando ajuda. Luiz deve sair hoje das... Sim. Não, então, aqui sobre a família do Moisés, os irmãos acompanharam aí, o Moisés teve alta, mas a notícia agora é que a Janete não está se sentindo muito bem, e está indo agora, acho, para o hospital,
também aí com o Covid, né? Então, vamos orar pela vida deles. A Maria Helena está saindo da UTI, graças a Deus, está indo para o quarto. Deixa eu ver aqui quem mais que estava já nessa... Minha cunhada, Sumire, esposa do Horácio. O estado dela, assim, continua o mesmo dos últimos dias. Enfim, ela ainda está com algumas taxas alteradas, PCR alto, mas está bem de modo geral. E a parte mais preocupante continua sendo a questão respiratória. Ela está utilizando oxigênio, aquela ventilação forçada, o catéter, e ainda está dependendo bastante da máquina, né, para respirar. Então, estamos orando para que o restante da condição dela de saúde está boa, para que ela realmente consiga recuperar aí a capacidade respiratória, né? Então, orar por ela, pela família, né? O Horácio ainda vem se restabelecendo da condição que ele passou, do coração, né? Do infarto. Então, o Senhor dê graça ali a todos para que isso possa se recuperar, e também pelo Horácio, para que ele consiga se manter a tranquilidade de espírito, né? Para que ele possa confirmar a sua fé no meio dessa provação aí, encontrar o fruto de Deus. Não sei se tem mais alguém aqui. Sim, a Luíse. Não sei se alguns souberam. A Luíse, esposa do Vitor, né? Teve um pequeno acidente de bicicleta, precisou fazer uma cirurgia no ombro. Ele está no hospital, né? Deve ir para casa hoje. Mas aí, então, teve todo aquele transtorno, né? Tá com 2 crianças pequenas e o Vitor ainda se recuperando lá da cirurgia no joelho, né? Então, orar aí pela família, quem estiver mais próximo e puder dar algum tipo de apoio operacional lá, mas está sendo cuidada. Deixa eu ver alguém mais. Marcelo. Oi, diga-me, meu Marcelo. cara. Sim, o Marcelo. O Zinho está lembrando aqui, o Marcelo, irmão da Cristiane, ele, graças a Deus, teve melhora significativa de um quadro que parecia assim, bastante difícil, né? Então, vamos continuar orando por ele, para que ele se recupere completamente, né? Ele chegou a fazer uma traqueostomia, mas já foi revertida, ele está voltando à função respiratória, enfim. E também temos orado, irmãos, pelo pastor lá de Recife, o Carlsberg, alguns conhecem, e o estado dele é bastante crítico, do ponto de vista da medicina. As últimas notícias são assim bem preocupantes nesse aspecto, né? Então, pedir que os irmãos continuem orando por ele. E o Edilson também tem pedido oração por um irmão lá de Belo Horizonte, Henrique, também ministro do Senhor lá, também numa situação bastante crítica, em luta aí no Covid. Então, seria Carlsberg e de Pernambuco e o Henrique, de Minas Gerais. Amém, irmãos? Então, irmãos, por favor, vamos atualizando as listas. Mais alguma situação, os irmãos podem colocar aí no bate-papo, que a gente vai acrescentando aqui e depois repartindo nas várias listas de grupos de oração em que os irmãos têm se mobilizado, têm feito, né? Uma coisa muito boa, assim, que nos últimos anos tem acontecido no nosso meio, que quando a gente compartilha por aí pelas cidades, assim, muitos companheiros aí de obra dizem, olha, isso daí é raro. Nós temos um grupo de homens coordenados pelo Gerson e outros irmãos, mobilizados para orar há anos já. Grupo de oração e jejum, quando, antes da pandemia, faziam retiros regularmente para orar e jejuar. E esse grupo, então, tem sido bastante útil nesse momento agora. São
homens, irmãos, já estão mobilizados, já tem uma direção aí já de anos, perseverando nisso. E outros grupos têm se formado, eu sei, aí vários, não só os grupos caseiros, mas outros recortes aí. É muito importante, assim, perseverar, toda vez que a gente fala em perseverar, é quase que automático falar em orar. Né? Perseverar em quê? Uma coisa certamente é em orar. Isso, Jesus disse isso claramente mais de uma vez. Né? Isso, a palavra nos diz na oração perseverantes. Amém? Luiz acabou de ter alta. Luiz? A Luiz já teve alta, tá vendo? Nem orou aqui direito. Enfim. Um jejum de 2 segundos. Fizemos um jejum de 30 segundos aqui pela vida dela. E já está em alta. Amém, irmãos? Então, Fernando, o Senhor vê a disposição do nosso coração, brother. É isso. Só da gente se mobilizar em oração e fomentar ou comentar a disposição de estarmos diante do trono dele, ele como onipotente, onipresente e onisciente que é, ele já se antecipou ao nosso clamor. Como o Senhor não está preso ao espaço e ao tempo, ele já sabe agora a oração que eu vou fazer amanhã. Aí ele já atende hoje sem eu saber, mas porque ele já sabia que eu ia orar, entendeu? Então, essa é a vantagem. Aqui os irmãos estão aqui colocando aqui no bate-papo também há um grupo de irmãs, de mulheres mobilizadas aí também já bastante. Essa nossa mobilização, Fernando, muito alegra o coração do Senhor. Eu tenho certeza. Amém. E talvez seja uma das coisas que Deus queira ensinar à igreja esses dias, certamente. A importância, né, de depender dele e de sermos um povo mobilizado, voltado para a oração e para a busca do reino eterno. Né? Amém. Amados, agora eu vou deixar então com o Felipe, vai trazer aí um momento aí, cânticos de adoração. Felipe está online, está ok? Amém. Tá me ouvindo, Fernando? Estou ouvindo. Aleluia. Glória a Deus. Mais um domingo de manhã aqui com vocês. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Feliz com as notícias, com as respostas de oração. Jesus é bom. Ele é soberano. Amém? Vamos declarar sobre a soberania do Senhor juntos aqui nessa manhã. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, Jesus. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também.
Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, Senhor. Oh, Deus, tu és maravilhoso, Jesus. A palavra fala que ao homem cabe fazer planos, Senhor, mas que o direcionar, que a resposta vem somente de ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Como é bom poder descansar nessa tua soberania sobre nossas vidas, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, que és rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, que és rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Aleluia, Jesus. Teu lugar nas nossas vidas é de rei, Senhor, de sacerdote, Senhor. Teu lugar nas nossas vidas, Senhor, é de máxima autoridade, Senhor. É de Senhor sobre nós, Senhor. E isso nos faz, Senhor, poder descansar, Senhor, a tua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei e majestade e luz, faz a terra se alegrar,
faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir e tremer com sua voz, e tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Experimentemos mais e mais, Senhor, da tua grandeza, Senhor, da tua vontade em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Felipe. Precisamos, esses dias também, nos esforçarmos para manter a nossa adoração ao Senhor. Não temos esses momentos assim juntos com mais regularidade, que nos ajudam muito nisso. Então, precisamos desenvolver aí os núcleos familiares, pessoalmente, no ambiente, né? E uma busca. Lembramos quão grande é o Senhor, então, toda a imensidão do Deus a quem adoramos, nosso espírito se fortalece, nossa alma se alimenta, e nós recebemos esse poder e graça que vem diretamente do alto. Então, o tempo, né, eu tenho também meditado esses dias sobre o que significa a expressão reino dos céus. Estava lendo Mateus, e o Evangelho de Mateus, o tempo todo ele fala em reino dos céus, o Pai que está nos céus. E pensamos muito no reino de Deus, na sua repercussão aqui na nossa vida, que é, claro,
Senhor se fez carne, enfim, o reino chegou a nós aqui. Mas é também o reino dos céus. É a porta para uma outra dimensão. Para onde vamos? Agora estamos transitando entre uma coisa e outra. Mas é para lá que vamos. E quando adoramos o Senhor, nós somos lembrados disso. Qual é o nosso destino, né? A nossa jornada aonde nos leva, ao reino dos céus. Bem, irmãos, o Maurício tem uma palavra para compartilhar sobre um assunto que nós conversamos na liderança, no núcleo, e achamos que seria bastante conveniente que ele repartisse com a igreja toda. Acho que ele já falou sobre isso com o grupo dos jovens em um formato, mas pedimos então que ele trouxesse para toda a igreja hoje. Maurício, então, com você. Ok. Bom dia aí a todos, irmãos, né? Vamos de novo aqui conversar sobre esse assunto, pedir licença aí aos jovens para ouvirem novamente. Nós tivemos um papo, né, sobre o uso sadio das redes sociais há mais ou menos 3 semanas atrás, e eu recebi algumas sugestões de irmãos para trazer, né, o assunto para um grupo maior, por conta da importância da aplicabilidade, né, e pelo fato de que, na verdade, todos nós somos usuários das redes hoje, e, portanto, todos nós estamos sujeitos, né, aos benefícios que elas trazem e também aos riscos que o uso inapropriado das redes sociais podem trazer. E, por conta disso, foi sugerido que a gente compartilhasse aqui também no encontro geral. Ok, eu vou, então, compartilhar minha tela com vocês, porque eu vou usar alguns slides aqui para ajudar a gente a nos guiarmos nessa conversa. Alguém pode só confirmar se o slide está aí? Eu não consigo ver daqui. Está aí, né? Estamos vendo. Beleza. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o uso sadio das redes sociais, né? O objetivo é a gente colher algumas informações aqui, alguns princípios, né, para usar esse recurso de forma adequada. Tá certo? E a primeira coisa que eu queria trazer para vocês alguns versículos que podem ajudar a gente a moldar o nosso uso dessas coisas. O primeiro está aí em 1 Coríntios 6,12, né, que fala, como a gente já sabe, né, que nem todas as coisas são convenientes, nem todas as coisas edificam. E lembra do princípio de que nós não devemos nos deixar dominar por nenhuma coisa, ainda que seja lícita. Depois tem o texto de Efésios, né, que fala que o que a gente profere, né, o que sai da nossa boca, e aqui eu vou me permitir fazer uma adaptação, né, o que sai dos nossos dedos que digitam coisas nas redes, não deve ser palavra torpe, mas sim, unicamente, o que for bom para edificação, o que for necessário, e o que transmitir graça aos que ouvem e aos que leem. O texto de Filipenses fala que devemos ser moderados. A nossa moderação deve ser conhecida de todos os homens. Devemos ser moderados naquilo que falamos, naquilo que fazemos, em tudo que usamos. O texto de Lucas já fala que a boca fala do que o coração está cheio. E, de novo, me permito aqui estender esse entendimento para tudo aquilo que a gente transmite, seja por palavras faladas, seja por palavras escritas também, né? E, por fim, o texto de Coríntios
fala que o que a gente faz, seja lá o que for, deve ser, então, para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Nessa vibe, então, que a gente deve usar as redes, considerar tudo isso em tudo que a gente faz, inclusive no uso das redes. Aqui eu trago agora um perfil das redes sociais mais usadas no Brasil. Vocês devem se reconhecer como usuários aí, né? Talvez em pelo menos 2, 3 dessas redes. E uma coisa que me espanta é que no mundo existe uma estatística de que cada pessoa tem, em média, pouco mais de 8 contas de redes sociais. O que me parece, a princípio, um pouco demais. Mas é o número que é medido nas plataformas, né? E um outro número, assim, um outro dado bastante, vamos dizer, preocupante, é que a média de uso por dia no Brasil está em quase 3 horas e meia. Isso aqui, se você for pesquisar, você vai achar números que divergem um pouco para mais, um pouco para menos disso aqui, mas, de qualquer forma, chama atenção, né, esse dado. Será que a gente deve realmente passar esse tempo todo nas redes sociais? 3 horas e meia, 2 horas que seja, é uma coisa razoável para a gente gastar todos os dias com esse recurso? Então, essas são perguntas que a gente deve se fazer, né? E que é parte da nossa proposta aqui. Quanto tempo e energia nós dedicamos às redes? Há risco no uso das redes? Eu, pessoalmente, no meu perfil de uso, eu preciso mudar alguma coisa? Espero que essa palavra ajude você a responder honestamente essas perguntas. Eu queria, antes de entrar assim, na parte dos riscos, dizer que eu não demonizo as redes sociais. Pelo contrário, eu acho que há benefício do uso das redes. Eu trago aqui 5 exemplos, mas eu sei que há mais. Por exemplo, as redes facilitam o contato com as pessoas. Então, hoje a gente rapidamente consegue fazer uma programação, combinar um encontro com 20 pessoas com apenas alguns cliques, né? E isso realmente é muito útil, né? As redes sociais promovem reencontros. Então, hoje eu tenho contato com pessoas que, por exemplo, estudaram comigo há 25 anos atrás, que eu tinha perdido, que de alguma forma alguém aí reencontrou essas pessoas, montou o grupo e agora a gente tem contato, voltou a se falar. Isso também é legal, né? A possibilidade de conversar em grupos também, tanto com textos quanto com vídeos, é uma coisa interessante. Toda semana a gente tem aqui em casa um encontro virtual com a família da Deb, né? Nós somos só 10, né? Mas 3 estão em São Paulo, um está nos Estados Unidos, o resto está aqui em Brasília, e a gente se encontra semanalmente. Inclusive vendo assim, né, uma cara do outro, isso também é uma coisa bem legal, né? A troca de mídia. Então, hoje a gente consegue, né, compartilhar aí as fotos, né? O Fernando vê aí a evolução dos netos. E muita gente tem esse privilégio hoje, né, de poder assim, acompanhar coisas legais que acontecem, porque as redes permitem essa troca de mídia. Mídia aqui que eu falo é imagem e vídeos, né? E, além disso tudo, a rede impulsiona negócios, né? Hoje, muitos dos negócios usam as redes sociais como marketing, como propaganda. Eu diria assim, hoje, que mais da metade já faz, de alguma forma, o uso desse recurso, né, nas suas estratégias de marketing, até, inclusive, a Predileto, né? E outros negócios que a gente conhece são impulsionados aí por conta da rede. Então, existem benefícios das redes sociais. Mas, obviamente, hoje vou falar mais, dedicar mais tempo para a gente conversar sobre os riscos
do uso indevido das redes, né? E antes de falar dos riscos propriamente ditos, a gente vai falar um pouco aqui de como funciona o negócio das redes, para a gente entender, né, que esse funcionamento ele acaba sendo o causador desses riscos, né? Então, como que funciona o negócio das redes? Nós fornecemos informações, dados para essas empresas que são donas, né, das redes sociais o tempo todo. As coisas que a gente escreve, posta, assiste, publica, todas são gravadas e elas vão então para um gigantesco banco de dados que é analisado, né, por algoritmos inteligentes, que é capaz então de traçar perfis de usuários, né? E aí esses perfis são então vendidos para empresas que podem anunciar e essas então donas dos negócios das redes sociais lucram com esses anúncios direcionados. Então eles sabem lá do universo de milhões de pessoas que usam determinada rede quem tem mais tendência, por exemplo, a viajar, ou quem tem mais propensão de naquela semana adquirir uma passagem, e eles pegam esse grupo de pessoas que está com essa tendência, né? Vendem essa informação, né, para quem quer vender passagens, e aí o negócio gira dessa forma, né? Para que essa máquina circule funcionando desse jeito, né, as redes sociais, os seus algoritmos, têm basicamente 3 objetivos principais, e eles fazem aí tudo para manter essas 3 coisas assim bem top. Primeiro é de engajamento, né? Ou seja, quanto mais usuários tiverem e quanto mais uso esses usuários têm, melhor o negócio. Então, existem muitos artifícios montados dentro das redes sociais para te manter mais conectado, porque isso é importante para o negócio deles, né? E aí tem o objetivo do crescimento, que é você convidar outros amigos para que eles também convidem outros amigos, né? E o número de usuários das plataformas fique cada vez maior. E com isso, todo esse volume imenso, né, de uso impulsiona o negócio da publicidade, né? Que são que tem a ver com o lucro com relação aos anúncios. Então, muita gente usando, o número de usuários crescendo e o número de anúncios crescendo, tudo isso aí vai, então, impulsionar o negócio das redes sociais. Agora vamos, então, falar dos riscos, começando aqui pelos que nos atingem mais individualmente, depois a gente passa para os que nos atingem mais coletivamente, vamos dizer assim, né? E o primeiro coloquei aqui o risco mais óbvio que tem, que é o risco do vício. O vício acontece porque a gente usa muito, usa mais do que devia, né? O vício é o inverso da aplicação daquele princípio da moderação. Em vez de a gente fazer um uso moderado, a gente faz um uso exagerado, né? E chega no problema do vício, né? Existe uma... Bom, se você for fazer qualquer pesquisa assim, você vai ver muitas reportagens, muitos artigos que falam sobre esse assunto, né? Aqui eu peguei apenas um deles, né? Uma pesquisa de Universidade de Londres que fala que concluiu que 1 a cada 4 jovens podem ser considerados viciados por serem dependentes dos próprios celulares. Significa que o grupo em questão fica em pânico, ou chateado, ou incomodado. Alguns ficam ansiosos, né, se tiverem o acesso negado com muita frequência, se ficarem sem o celular, sem o acesso às redes. E o vício, ele é impulsionado por uma questão quase química aí, que acontece
que foi explicada por esse cara aqui. Ele diz o seguinte, que o efeito e sensação de recompensa promovido pela liberação de dopamina num ponto específico do cérebro, que é esse núcleo accumbens, desencadeia a neuroplasticidade neuronal e o aprendizado associativo, no qual o uso da droga é associado à sensação de prazer e recompensa que faz com que o indivíduo o use novamente para repetir aquela sensação prazerosa. Complicado, né? Mas, simplificando o que está escrito aqui, é o seguinte, quando você usa as redes sociais, né, existe uma liberação de dopamina que te dá uma sensação de prazer, né? E essa sensação de prazer vai fazer com que você queira repetir, usar de novo para repetir, ter de novo aquela experiência de sensação prazerosa, né? Esse cara, ele concluiu que o uso das redes ele cria um ciclo parecido com o da droga, né? A droga é uma coisa que a pessoa inicialmente não queria, mas ela vai, experimenta, né? Existe essa coisa que acontece da liberação de dopamina, quer dizer, apesar de ser um negócio que meio que faz mal, mas ele sente ali uma sensação de prazer, né? E o corpo quer repetir aquela sensação e usa a droga de novo, né? E ele conclui que a gente faz a mesma coisa, o mesmo risco, né, acontece quando a gente faz uso das redes sociais. Então, o que eu estou dizendo é que, tecnicamente, biologicamente, o uso das redes vicia mesmo. Por isso, temos muita gente viciada hoje, né, no uso das redes. Você vê na rua, com pessoas que você conhece, né, aquele uso que está evidentemente exagerado, né? Que a pessoa pega, usa, confere, daqui a mais um pouco, pega de novo. Aí passa mais alguns minutos, não é nem horas mais. Ela sente quase que a necessidade de ir lá, conferir de novo, ler de novo. E aquilo, então, vai virando aquele uso excessivo que a gente vai aqui chamar de vício. Ok, esse é o primeiro risco. O segundo risco é muito associado ao primeiro, que eu chamei aqui de relação emocional com o circuito de feedback, né? Que tem a ver com o lance dos likes, né? Como eu já disse aí, né, existe um ponto específico do cérebro, tal do núcleo accumbens, que é ativado, né, com a tal da liberação da dopamina. E isso acontece assim de forma específica quando você vê os tais dos likes. Você publica uma coisa, aí 20 pessoas dão likes. Aquilo gera em você aquela sensação de uau, legal, gostaram, né, do que eu publiquei, eu estou sendo elogiado, né? E é isso que eles chamam de circuito de recompensa. E esse estudo que foi feito na Universidade da Califórnia mostrou isso, que esse núcleo, essa parte do cérebro, né, ele é ativado toda vez que os adolescentes que participaram da pesquisa visualizaram suas próprias fotos com muitos likes. Coisa simples, né, o estudo, né? 2 grupos, um viu a foto sem likes, o outro grupo viu as fotos fotos deles mesmo com um monte de like, né? E esse negócio aí desse núcleo accumbens, as informações que passam por eles, elas conseguem ser medidas por sensores. O grupo que visualizava suas fotos com muitos likes teve esse núcleo muito mais ativado do que o primeiro. Então, é uma coisa assim bastante comprovada, vamos dizer assim. E aí acontece esse risco, né, da gente acabar ficando dependente do circuito de recompensa, dependente do esquema dos likes. Você publica os likes, você publica as coisas, recebe muitos likes, aquilo ali, é muito legal,
Você quer ter de novo aquela super experiência, né, de ser alguém tão likeado, que aí você publica outras coisas e daqui a pouco a gente está publicando coisas para receber likes, para receber elogios, vamos dizer assim, né? Porque todo mundo, de uma certa forma, gosta de ser elogiado. E isso pode ter assim um efeito mais sério do que a gente imagina, né? Como disse esse cara aqui, que já foi presidente de crescimento dos usuários do Facebook, né? Que nós criamos esses circuitos de feedback de curto prazo, pressionados pela dopamina, né? Que acontecem especificamente, né? Na questão dos likes. E ele diz lá, né, que esses circuitos de feedback estão destruindo o funcionamento da sociedade. Claro que ele falou uma frase assim, né, para chocar, mas é isso, né? Isso vai fazendo com que as pessoas postem coisas mais pelos likes do que propriamente pelo conteúdo delas, né? E comece até a achar ruim, às vezes a ficarem tristes, né? Se publicam coisas e não recebem muitos likes. E a essência do conteúdo das coisas vai ficando menos importante do que esse sentimento de ser elogiado, de receber assim mais. Então, o problema dos likes, né, gerado assim, rodado por esse circuito de feedback, pode ser algo assim bastante prejudicial. Terceiro risco, eu quero apontar aqui, é o risco da manipulação. É um dos riscos mais mencionados pelos especialistas aí da área, né? E ele funciona assim, né? Os algoritmos querem manter você conectado por mais tempo, como a gente viu lá atrás, né? E para atingir esse objetivo, eles vão fazer qualquer coisa, né? E uma dessas coisas é direcionar você e direcionar conteúdos para aquilo que você se mostra propenso a acreditar, né? Então, se alguém se mostra propenso a acreditar em teorias da conspiração, os algoritmos vão perceber isso por tudo que você faz, por todos os movimentos que você faz, né, na internet, pelos likes que você dá, pelos vídeos que você assiste, né, pelas mensagens que você posta, como eu disse, tudo isso fica gravado e analisado por esses algoritmos, né? E aí eles, então, entendem, não, esse cara aqui, então, ele gosta desse assunto, ele ataca conteúdo relacionado àquele assunto para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas, né? E, às vezes, você nem está exatamente naquele grupo de pessoas, mas você caiu na estatística e começa a receber informações direcionadas sobre um determinado assunto. Então, por exemplo, os algoritmos são capazes de identificar, por exemplo, que dos sei lá quantos mil homens analisados pelo algoritmo, né? Ele percebeu, por exemplo, que os homens com idade entre 47 e 49 anos, estou inventando aqui um exemplo, né, que moram em Taguatinga, que são da classe C, desse grupo aí, 40% comprou camisa cor-de-rosa. O que tem a ver esse grupo, né, com camisa cor-de-rosa? Nada, mas o algoritmo fez essa conta e percebeu isso. Pode ser que tenha uma tendência aí, né? Então, ele olha, pode ser que essa turma aí tenha alguma propensão a comprar camisa cor-de-rosa. Então, o que a gente vai fazer? Todo mundo que é desse grupo vai receber um bocado de informação, propaganda e dados e tal sobre as vantagens de se usar a camisa cor-de-rosa. E pode ser, né, que é alguém que nem estava pensando em comprar camisa cor-de-rosa, mas recebe tanta propaganda, né, tanta informação de que aquilo é bom, que acaba comprando. E aí, isso eles chamam de manipulação, né? Esse cara aqui, que é ex-designer do Google, escreveu o seguinte, né, que tudo que já fizemos, todos os cliques, os vídeos que assistimos, curtidas, tudo isso ajuda, fica gravado, como eu já falei, e tudo isso ajuda a moldar um modelo cada vez mais fiel.
modelo de comportamento, né? Modelo que conclui, esse grupo aqui, ele tem uma tendência a tal assunto, ou uma tendência a comprar tal produto e tudo mais, né? E quando esse modelo é criado, é possível, como eles dizem, prever um padrão de comportamento. E esses possíveis, e talvez pseudos padrões de comportamento, são vendidos para as empresas que, então, fazem os anúncios, né? Tanto de produtos quanto de ideias, né? E assim acontece a manipulação. Vamos lá, eu estou assim, tentando correr um pouco, porque tem muita informação, né? E eu não quero demorar muito, talvez a gente ainda escute outros, a contribuição de outros. O próximo risco que eu vou comentar aqui é sobre da superexposição da informação e da imagem pessoal. Me impressiona assim como hoje tudo é filmado, fotografado, né? E muitas vezes facilmente publicados, né? E parece assim que as pessoas estão assim publicando informações e imagens pessoais sem muito critério, né? Sem pensar que existem questões relacionadas à segurança, questões relacionadas à conveniência, né? De se publicar determinadas informações ou imagens, né? A gente, quando está num ambiente público, se você está, por exemplo, num supermercado, você não faz qualquer movimento, você não vai de qualquer jeito, né? Se você não se sente à vontade num ambiente assim, para compartilhar, expor parte da sua intimidade, né? Porque ali tem pessoas estranhas, né? O que é normal, o que é esperado, assim, né? Em termos de comportamento da gente quando está num ambiente desse. Mas parece que na internet a gente não tem tanto critério assim, né? E acaba, às vezes, publicando informações e imagens que a gente possivelmente não publicaria se estivesse num ambiente público. Mas a gente está num ambiente público, né? Então, existe esse risco, né? Uma coisa que se comenta sobre essa questão é que não se apaga mais uma imagem publicada nas redes sociais. Você pode apagar do seu dispositivo, você pode apagar da sua conta na sua rede, mas o algoritmo lá já gravou. Ela está lá. A gente não sabe como que essa informação ou imagem vai ser usada daqui a 5, 10, 15 anos, porque ela está lá. Ficou gravada. Assim, vamos pensar nisso. O que você publica lá fica para eles, passa a fazer parte do banco de dados deles. E não se apaga mais. E uma outra informação, né, sobre esse risco, uma última, que eu tirei aqui de um site especialista em segurança, né, que ele fala o seguinte, né, tem tanta informação pessoal nas redes que elas viraram assim um território ideal para criminoso, né? Então, que essa turma criminosa, elas podem hoje enviar uma mensagem direcionada, né, que faz com que a pessoa visite uma página falsa, mas que tem toda a cara de ser verdadeira, com o objetivo de roubar os dados delas. Então, existem, assim, pessoas, né, criminosos mesmo, né, que estão por trás dessas informações. Eu escutei, até comentei isso lá no grupo dos jovens, né, na semana anterior ali que a gente conversou, eu vi uma notícia no jornal de um grupo de criminosos, que era até de fora do Brasil, que conseguiu aplicar um golpe em algumas mulheres, foi um golpe específico para mulheres, poderia ter sido para homens, mas naquele caso lá foi para mulheres, né? E eles tiveram sucesso, assim, em vários casos, conseguiram catar muito dinheiro, né? E o que me impressionou na reportagem é que eles disseram assim, a reportagem diz assim, que o grupo ele se concentrou nas mulheres entre 40 e 45 anos, que tinham uma renda acima de tantos mil e que era da região tal. Eles perceberam que esse grupo específico
se tinha mais sucesso, né, de aplicar o golpe neles. Falei, pô, como é que esses caras chegaram nessa informação? Conseguiram assim fazer esse filtro, né? Ter uma lista grande de pessoas que se encaixam nesse grupo. Ora, eles conseguiram porque a gente posta essas mensagens, essas informações. E, como eu disse, elas ficam gravadas em algum lugar para poderem exatamente ser vendidas, né? E elas certamente foram vendidas para um negócio que tinha cara de legítimo, né? Mas que por trás tinha essa galera aí fazendo essa fraude. Então, gente, existe o risco da superexposição da informação e da imagem. A gente deve tomar cuidado com isso e ter critério em tudo que a gente publica e escreve. O outro risco é o risco do conteúdo falso. Existem também inúmeras reportagens, artigos que falam sobre isso. E acaba que, assim, se os sistemas, né, os algoritmos, os sistemas de inteligência artificial, eles são eficientes, né, para disseminar informações importantes, eles também são eficientes para disseminar notícia falsa, né? A ponto de já ter acontecido de, por exemplo, o Facebook ter percebido isso, né, por conta de um evento que aconteceu, né, uma propagação de que tinha um remédio que curava câncer aí, e que a coisa se espalhou como uma coisa verdadeira, mas foi falsa, e a partir daí, então, essas empresas começaram a tentar, usando também os algoritmos, né, montar assim, tipologias para identificar a propagação de versões falsas, para tentar diminuir isso, porque não é interessante para essas empresas, né, das redes sociais, que elas sejam reconhecidas como propagadoras de notícia falsa, né? Na verdade, quem gera os conteúdos falsos não são elas, né? São os terceiros, e as redes sociais são apenas os meios, né, de propagação dessas coisas. Então, é algo que preocupa, inclusive, os donos das próprias redes, né? Mas, assim, do que eu andei lendo, pesquisando, existe muito conteúdo falso rolando nas redes. E eu já recebi vários notícias, conteúdos que, sem muito esforço, você consegue perceber que foi totalmente assim produzido para propagar notícia falsa mesmo. Eu podia dar aqui 500 exemplos, né? Separei apenas um. Isso aqui são imagens de um evento, um festival, que foi propagado pelas redes sociais. Desse festival aí, que aconteceu no Parque de Bruxelas, ia ter alguns DJs, cantores, tinha o nome das pessoas, o horário e tal, um negócio que realmente parecia verdadeiro. Mais de 2.000 pessoas compareceram no tal do festival. E detalhe, isso aqui foi agora em abril de 2021, numa época que o país estava com ordens governamentais para não haver aglomerações. Mas essas 2.000 pessoas, além de desobedecerem a essa ordem, que por si só já seria errado, né, ainda compareceram a esse festival, que foi totalmente fake. Não tinha nada de cantor, de DJ, nada lá. O que eles viram lá, na verdade, foi só spray de pimenta e jato d'água que a polícia usou para dispersar o movimento. Mas é isso. 2.000 pessoas, de uma forma assim, muito rápida, foram, vamos dizer assim, enganadas pela notícia falsa, né? Uma última coisa que eu queria falar sobre conteúdo falso é a presença dos os bots, que são uma espécie de robô
né? São perfis automatizados que assumem contas antigas e inativas, né? Para parecerem como se fossem pessoas reais, né? Perfis reais nas redes sociais, e assim agir, né, com o que acaba sendo conteúdo falso. Então, isso que eu estou mostrando aqui, esses dois gráficos, né, é de uma situação real, de uma empresa que estava passando por uma situação de greve, e o movimento estava, então, avaliando, né, se entrava ou não, e depois que entrou, se era hora de parar ou não, se aceitava ou não a proposta do empregador e tal, né? Então tinha votações ali, né? E aí se percebeu depois, né? Porque esse negócio é tão sério que já existem empresas e algoritmos especializados em identificar, né, esses perfis falsos. Mas enfim, se percebeu que daquela turma que participou daquela votação ali, quase 18% eram robôs, eram perfis falsos, né? Só que esses perfis falsos, eles são programados para disseminarem mais conteúdo, né? Fazerem mais blogs e tudo mais, né? Então, apesar deles serem só quase 18%, eles representaram mais de 35% dos votos, né? Pensa aí que numa votação de sim ou não, 35% pode decidir a coisa, né? A favor, contra determinada posição, né? Sendo que aquilo ali é coisa falsa, programado por alguém que está por trás, obviamente, que tem interesse num ponto ou no outro. Então, tem muita coisa falsa, muita avaliação falsa, inclusive, né? Dentro das redes. Próximo risco, acho que esse é o penúltimo, é o da criação das bolhas sociais, que acontece assim, né? Os algoritmos acabam mostrando para os usuários apenas aquilo que ele gosta, né? E aí acaba, com isso, criando essas tais das bolhas sociais, né? Que divide assim, a sociedade em 2, 3 posicionamentos distintos e que, às vezes, até pode gerar um certo extremismo, né? Então, isso já aconteceu de forma que alguém do Facebook escreveu isso aqui, né? Que o Facebook tende a filtrar aquilo que é socialmente relevante para um grupo, né? Então, assim, só o grupo lá que gosta de banana vai receber aquelas informações sobre banana, né? De que banana é bom, banana é saudável, tem a vitamina X, tem a vitamina Y, né? Tem potássio, não sei o quê. E aí, como tem esse filtro, né? Você tem a sensação de que toda a rede social concorda com você. Que, como eu disse, em algum momento os algoritmos identificaram que você gosta de banana, então tome informação sobre banana, né? E aí, só que pode ser que algum outro grupo prefira abacaxi. Os algoritmos identificam também, né? E solta só a informação sobre abacaxi. Abacaxi tem a vitamina Y, abacaxi tem o quê, né? E aí você tem os dois grupos, os que gostam de abacaxi, os que gostam de banana. Um só recebe informação sobre banana, outro só recebe informação sobre abacaxi. E se esse negócio crescer, ficar sério, daqui a pouco você que gosta de banana vai começar a receber informações anti-abacaxi, né? E vice-versa, e aí você cria, de fato, as bolhas, né? É um grupo muito convencido de que banana é bom e abacaxi é ruim, e quem está no abacaxi está errado. E, por fim, o risco da troca de relacionamentos presenciais pelos virtuais. Infelizmente, você vê hoje pessoas, às vezes, gastando mais tempo nas redes do que com as pessoas. A gente viu lá as estatísticas, né? São 2 horas, 3 horas, às vezes, nas redes sociais, né? Mas a gente não passa esse tempo com as pessoas. É claro que existe uma questão logística também, né? Mas eu estou aqui apontando o risco da gente trocar demais
os relacionamentos presenciais pelos virtuais, né? Isso aqui também é uma informação de um especialista, né, que fala o seguinte, que conforme as pessoas se refugiam nas redes, elas perdem a habilidade de se relacionar com os outros. Você vê jovens, aqui a gente pode até trocar essa palavra jovens por pessoas, né, que não se relacionam ao vivo, mas estão nos smartphones. E isso gera a incapacidade de ler a emoção dos outros, né? Porque, é claro, né, presencialmente é que você vê as reações, né? No tom de voz, nas expressões, né? Às vezes até nos silêncios, né? Nas demoras pelas respostas, na cara que a pessoa faz, né? E o mundo virtual, ele não mostra isso, né? Por mais que existem aí as carinhas, né? Mas o mundo virtual não nos dá essa capacidade, né? De, como ele escreveu aqui, ler a emoção dos outros, né? De compreender assim as reações das pessoas, né? Então, é uma forma de relacionamento muito mais limitada, né? E esse cara aqui, ele ainda alerta, né, para o fato de que isso faz a pessoa se refugiar dentro da vida online, porque lá temos mais controle, é mais fácil, né? Você escreve só o que você quer, na hora que você quer, né? Só quando você tem tempo, né? Às vezes você não quer falar daquele assunto, você simplesmente não escreve, não responde, né? E aí existe esse risco, né, de se acomodar num esquema mais fácil de relacionamento, onde você não se expõe muito, não te custa tanto. Mas a gente vai, então, perdendo, né, toda a riqueza que há nos relacionamentos reais, né? Os relacionamentos virtuais, como o nome diz, são virtuais. A gente deve tentar preferir os relacionamentos reais. Gente, esses eram os riscos. Eu queria agora, rapidamente, compartilhar com vocês alguns que eu chamei de sinais de alerta. Então, isso eu tirei assim, muito de observação aí, direta, né, na vida de pessoas e na minha mesmo. Sinais de alerta são coisas assim, são formas de uso que eu penso que, pô, isso aqui não é muito legal, né? Então, eu vou mostrar aqui os sinais de alerta. Se você se identificar em mais de 3, é porque talvez, mais de 2, eu diria, é que talvez seria interessante você repensar o seu uso das redes sociais, né? Primeiro, você está fazendo algo e para quando escuta uma notificação, mesmo quando você já havia checado as mensagens há poucos minutos. Então, você está aqui, né, vendo as suas mensagens, tá? Você vê, responde quem que você tem que responder e tal, para, beleza. Você deixa lá e fazer outra coisa, quando 1 minuto depois tem um ping, né? Uma notificação. Você para, está fazendo volta, porque teve uma notificação, né? Você tem que ver quem que foi, pode ser que seja algo importante, aí você tal, vê, responde, para, sai de novo, daqui a pouco, ping! Por isso que alguns especialistas recomendam que você não tenha notificação em rede nenhuma. Outro sinal de alerta, você acha estranho ou se sente desconfortável quando fica muito tempo sem acessar o celular. Te dá assim, uma certa agonia, uma certa ansiedade, né? Não é normal você ficar a manhã toda, a tarde inteira, sem checar nada no celular. Parece que você está deixando de fazer alguma coisa. Outro alerta, você dá uma olhada nas mensagens e postagens antes de dormir ou logo que acorda. É a primeira coisa que você faz na vida, no dia, e a última também. Como eu estou falando, isso aqui são sinais de alerta, né? Para a gente pensar, é isso mesmo que a gente tem que fazer? Será que isso é bom? Outra coisa, você fica acessando o celular durante as refeições, que é um momento assim
de comunhão, né? E muitas vezes esses acessos interrompem, né, os relacionamentos, as comunicações, as conversas. É outro alerta. Um outro é você fica acessando o celular quando está com alguém. Quer dizer, a gente já não tem muita oportunidade de relacionamento presencial como tem com o virtual, né? E quando tem, o mundo virtual fica ali, muitas vezes, interrompendo esses momentos. Você interrompe alguém que já estava falando para mostrar algo que viu nas redes. Eu já vi isso acontecendo. Está rolando uma conversa boa, tal, saudável, e alguém vê um vídeo e fala, gente, olha, um vídeo, aí todo mundo para a conversa para ver o vídeo, né? Às vezes o vídeo é só de um cachorro pulando corda, mas legal, muito interessante, né? Mas a gente interrompe as conversas, né, para mostrar coisas muito menos importantes. Você pega o celular para checar alguma coisa específica e acaba fazendo outras, e às vezes até esquece do que pretendia fazer de verdade. Não sei se isso já aconteceu com você. Sei lá, você pega o celular, você está no meio ali de uma receita, pega o celular para ver uma receita. Mas aí, quando você pega o celular, tem lá uma mensagem, uma notificação. Você aproveita, lê, você aproveita, faz, não sei o que, daqui a pouco. Aí você deixa de lado, daqui a pouco, ixi, a receita, esqueci. É disso que eu estou falando. Você posta mensagens e imagens diariamente e excessivamente. Aqui, o excessivamente é por conta de cada um. Porque, como eu disse, tem gente que faz bom uso das redes nas suas comunicações, né? Às vezes até nos seus negócios. Mas a postagem, ela pode ser excessiva. Você segue pessoas que você não conhece e acessa conteúdo de cunho comportamental ou moral. Eu estava lendo que um dos 3 perfis no mundo que tem mais seguidores é o do tal do Justin Bieber. Se eu não me engano, o cara tem mais de 100 milhões de seguidores. Tá, as pessoas estão seguindo por causa da música, né? Há algum sentido em você seguir alguém que ficou conhecido por cantar, tocar, ou jogar futebol, ou seja lá o que for, para ficar vendo como a pessoa se veste, o que ela diz, né? Qual é o modo de vida dela, né? Quais são os princípios, a filosofia de vida e tal. Devemos pensar se isso faz algum sentido. Você retransmite um conteúdo mesmo sem conhecer a fonte ou sem checar a sua veracidade. E a gente deve ter esse cuidado pelo que eu falei, né? Existe o risco do conteúdo falso e isso está por aí. Você dá likes mesmo sem ter, de fato, gostado daquela postagem. Assim, na minha cabeça, o like era para uma coisa que você gostou, né? Por isso tem esse nome. Mas, às vezes, eu vejo as pessoas assim, né? Elas pegam o telefone e vão rolando like, né? Às vezes, nem vê direito a foto. Tem um bocado de coisa escrita ali embaixo, ela nem lê, mas dá o like, né? Às vezes, dá o like porque já está muito dentro daquele circuito de feedback que a gente falou, né? Como ela quer receber likes, ela também dá, né? Porque, afinal de contas, quanto mais like ela dá, a pessoa lá também vai falar, você me deu like, eu vou te dar também, não sei o quê. De forma que até os likes que você recebe, muitas vezes, são likes meio fakes, sabe? Não que a pessoa que deu like seja falsa, mas às vezes a gente faz isso, né? Dá esses likes assim, sem, na verdade, nem analisar de fato o conteúdo.
Por último, você fica de alguma forma sentido se não derem likes para você ou se não comentarem as suas postagens. Então, queridos, esses são sinais de alerta que eu tentei montar. Eu sei que há outros, a gente pode avaliar. Essa aqui é um pouco para ajudar assim, a gente a avaliar, né, o nosso uso das redes. E eu vou me permitir aqui, para finalizar, colocar algumas sugestões, orientações de uso. Né? São sugestões minhas, não vou dizer assim que elas são as mais certas ou as certas, mas o que eu tenho tentado pensar assim para mim e para os aqui da minha casa. Tá? Primeiro, repense e reprograme as suas notificações. Como eu disse, isso aqui é uma das sugestões mais mencionadas pelos especialistas. Porque as notificações, elas fazem com a gente exatamente aquilo para o qual elas foram programadas. Certo? Chamam a nossa atenção para a gente ficar mais vezes acessando, mais vezes conectados, mesmo que em coisas que não são necessárias. Eu tenho dito aqui em casa, isso aqui é uma frase minha, né? Eu não posso provar matematicamente, mas eu estou convencido de que é verdade. Que é o seguinte, né? Que a grande parte do conteúdo que a gente acessa, ele é dispensável. Ele não é necessário. Ele não é um conteúdo que você precisa ver naquele momento. Se você não vê naquele momento, vai ter assim, um dano, um prejuízo. Veja bem, não estou falando que é errado, nem... E muitas vezes não é nem inapropriado. Ele só não é urgente, entendeu? E de forma que a gente não precisa ficar assim escravo dessas notificações, né? E desse processo de ter que acessar toda hora, né, o celular para poder ver logo as coisas que estão sendo postadas, para poder logo dar respostas. Né? Eu costumo dizer aqui em casa, né, que se for urgente, me ligue. Porque eu estou assim, fazendo um esforço para não ser uma pessoa que fica toda hora acessando o celular. Eu estou assim, definitivamente com uma intenção de diminuir o meu tempo de uso, por conta disso tudo que eu falei aqui. Outra sugestão, revisite os critérios para postagem de qualquer conteúdo. Tem conteúdo que não é verdadeiro, tem conteúdo que não edifica, tem conteúdo que não é conveniente, tem conteúdo que gera polêmica, discussão, desconforto nas pessoas. Então, revisite os critérios, né? E aplique os critérios, né, que você revisitou antes de postar as coisas. Estabeleça combinados consigo mesmo e com a família com relação ao tempo de uso. Então, assim, combinados. Eu vou usar só... Eu uma vez encontrei um irmão que ele disse o seguinte, olha, eu só acesso o meu WhatsApp de manhã, um momento, de manhã que ele quiser, um momento, assim, tipo 10, 15 minutos ali depois do café, ver o que tem ali, o que tem ali, depois só na hora do almoço, depois só ali antes da janta, acabou. Ele fez um combinado consigo mesmo, entendeu que era mais saudável do que ele ficar, né, várias horas do dia fazendo aqueles acessos, né, e concluiu que aquilo era mais saudável para ele. Então, isso é que eu estou chamando de combinados. Né? Às vezes você faz combinados com você mesmo. Às vezes é um combinado de família. Né? Os jovens, quando a gente compartilhou lá, teve uma família que falou que eles têm um combinado lá que no domingo ninguém usa. É o day off de redes e de uso de celulares.
estão entendendo que aquilo é saudável, faz bem, né, para a família, até acaba sendo assim vamos dizer, um treino, né, uma disciplina assim para não ficar assim sujeito a essa dependência. Então, combinado é um negócio que eu acho legal. Não use celular durante as refeições. Eu acho, sinceramente, que o momento de refeição, que a gente está ali junto, na comunhão, não é hora de usar celular. Não use celulares antes de dormir ou acordar. Existe até alguns estudos que desaconselham isso por motivos, né, de atrapalhar o sono, ou ao caminhar. Eu até contei no sábado passado, né, que uma pessoa estava contando que ela não estava conseguindo andar de bicicleta na ciclovia, porque as pessoas estavam andando na ciclovia, que era para andar na calçada, mas andando na ciclovia, só que anda assim, com o celular na cara, vendo as coisas, não consegue nem perceber que tem uma bicicleta se aproximando. E uma boa parte está com fone de ouvido, não adianta nem você buzinar, porque elas não escutam. Então, hoje parece que você não sai mais assim na rua para, né, dar aquela desopilada na mente, né, apreciar as árvores, a paisagem, né? Muitas pessoas saem para esse tipo de momento que teria uma outra riqueza, né? Só que ficam ali usando celulares, né? Mas usar o celular ao caminhar pode ter outros problemas também, né? Você distrai, tropeça, cai e tudo mais. Ao dirigir, nem se fala, né, gente? Usar celular ao dirigir é zebra total. Evite seguir pessoas que você não conhece, a não ser que tenha algum objetivo específico. Tem gente que tem um objetivo específico, né? Então, por exemplo, eu tenho um objetivo de vez em quando, comer alguma coisa da predileta. Então, eu sigo lá. Então, às vezes, talvez a Sara siga alguns veterinários, né? Porque ela tem um objetivo ali específico, né, de aprender coisas da área dela, e às vezes é gente que ela não conhece assim pessoalmente, né, mas que vai trazer conteúdos que são importantes para ela, né? Mas, como eu disse, seguir quem você não conhece e ficar absorvendo princípios, né, e padrões de comportamento, já não acho assim muito saudável. Desligue-se de parte de suas redes sociais. Tem gente que tem 5, 6, 7 contas. E aí fica um negócio infinito. Você dá uma olhada na primeira, depois na segunda, depois na terceira, depois na quarta, depois na quinta. Quando você termina de olhar a quinta, a primeira já está cheia de coisa nova de novo. E aí é um trem que não acaba nunca. Eu acho que quem tem assim um objetivo de diminuir o uso, eu acho que deve também diminuir parte de suas redes e também o número de grupos, às vezes até o número de seguidores. Depois que a gente teve assim o primeiro papo, alguém comentou que estava fazendo um limpa, né, na sua lista de seguidores, porque tinha um monte de gente lá que uma vez você eventualmente clicou lá para seguir, mas que na verdade não estava acrescentando nada para você. Então, essa pessoa estava contando que ela deu uma limpada lá e que foi bom. Tem uma meta de ficar menos tempo no celular e nas redes. Isso aqui é uma sugestão, vamos dizer assim, geral, que é uma coisa que eu tenho tomado para mim. E, finalmente, por último, não que não tenha outros, né? Programe telefonemas, encontre com as pessoas, né? Valorize os tempos presenciais, enquanto não der assim para
ter mais tempos presenciais, só o telefonema, né, ou a chamada de vídeo já é uma coisa assim mais rica, né, do que só conversar pelas redes. E nesse tempo em que você está ali presencialmente com as pessoas, não use celulares, né, não deixe assim as redes sociais atrapalharem, interromperem, né, esses preciosos momentos de comunhão. Relembro aqui, esse é um assunto assim que assim, envolve uma coisa, vamos dizer, secular, né? Mas eu queria que a gente olhasse para essa coisa com um olhar espiritual, lembrando desses princípios, né? De que nem tudo convém, nem tudo edifica, que não, nada deve nos dominar, né? Que a gente deve transmitir mensagens que são edificantes, que são necessárias, que transmitam graça. Nosso uso de tudo que a gente faz deve ser moderado, né? O que a gente fala ou transmite reflete o que está cheio no nosso coração, e a gente deve fazer tudo para a glória de Deus. Amém. O que eu tinha assim para dividir, meus queridos, era isso. Amém. Não sei se Amém, tem alguém Maurício. que gostaria de fazer algum complemento. Mas a minha parte era isso, Fernando. Amém. Obrigado, Maurício. Conteúdo excelente. Eu acho que precisamos, depois, talvez, de alguma maneira, trabalhar isso com as pessoas, com os grupos. Eu mesmo fiquei aqui com vários comentários, questões, pensamentos aí sobre tudo que você compartilhou. Depois, se você puder disponibilizar aí o seu roteiro, nós vamos precisar trabalhar isso muito, muito fortemente. Acho que há muitas aplicações disso, tanto nível assim pessoal, familiar e repercussões na vida da igreja, que nós vamos ter que aprofundar. Assim. Gostei bastante, assim, tanto os dados, as informações, os alertas, e porque aí é o outro aspecto, né, que eu penso, a gente pode, assim, aqui no nosso nível, alguém pode imaginar que pessoalmente ou no seu grupo mais reduzido a gente vai conseguir fazer isso com critério, a gente vai conseguir de alguma maneira estar precavido sobre várias coisas, mas a sociedade de um modo geral caminha rapidamente nessa direção, a ponto, você citou várias pessoas de vários estudos, inclusive empresários ou ex-dirigentes das próprias redes sociais, pessoas que não estão olhando isso de um ponto de vista cristão e estão muito preocupadas com que tipo de sociedade está sendo construída aí, uma sociedade, no limite, uma sociedade completamente virtual, em que você nunca tem como saber se o que você está vendo é verdadeiro ou falso. Sim. Você pode chegar num ponto que tudo que é exatamente o Matrix, né? E o pessoal que gosta aí das ficções, enfim, é o Matrix. Você nunca pode ter certeza sobre o que é verdadeiro e o que é falso. E quem está por trás dessa seleção de coisas. Enfim. Então, acho que a sociedade vai caminhar nessa direção e acho que a sociedade não vai conseguir conter isso de modo geral, porque quem está comandando esse processo, no final das contas, é dinheiro, poder, e nós sabemos que a natureza humana não convive bem com essas coisas. Então, a gente não pode pensar que vai haver alguma regulação, alguma lei que vai dar conta de conter os danos e riscos. Por outro lado, alguns danos e riscos que você elencou são preocupações que nos dizem respeito a nós como cristãos, porque cremos em valores, temos princípios morais e de fé que não vão ser compartilhados, essas preocupações não vão ser compartilhadas pelas pessoas em geral. Sociedade em geral, muita gente pode achar que não, que isso daí não é problema. Mas para nós, como cremos, é problema e sério e grave, e pensar que os nossos filhos e netos vão crescer nesse mundo. E
temos que aprender a lidar com isso. Acho que nós temos assim várias aplicações a fazer e vamos talvez ter mais aí algum tempo para queria que os irmãos assim mandassem suas dúvidas, perguntas, considerações ou para o Maurício ou para mim, para a gente, quem sabe, criar aí um momento de conversa, de aprofundamento sobre isso, tanto do lado de repartir informações, como você repartiu, e eu sei que outros irmãos têm conhecimento também sobre isso, né? São até especialistas nisso, como o André Torres, o Marcelão, enfim, outros, que seria importante para a gente conversar e aplicações disso mesmo, dentro de casa, na vida de cada um. Como você, assim, claro, nós não vamos poder abrir mão dos benefícios das redes sociais. Não vamos poder, porque é assim que o mundo vai funcionar cada vez mais. Então, vamos ter que aprender a conter os riscos, nos precavermos, estarmos alertas e para poder, então, usar isso de uma forma adequada. Só queria, assim, de tantas coisas aqui que eu fiquei pensando, mas só queria dar uma palavrinha assim, pastoral sobre um aspecto aí dos vários que você tocou, que me preocupa muito, que é a maneira como nós participamos nas redes sociais. Os textos bíblicos que você mencionou apontam para a necessidade dessa responsabilidade nossa, né, no uso, principalmente no que postamos, no que vemos e no que transmitimos. Então, assim, muito fácil hoje, por conta da distância, do certo anonimato, ou enfim, as pessoas das redes sociais muitas vezes agem muito impulsivamente, agem sem irrefletidamente. E acabam transmitindo, retransmitindo, se envolvendo em debates, porque esse mecanismo de vício conduz a isso. É tudo muito rápido, é tudo muito automático, é tudo muito assim, ação e reação, e num ambiente que, como o Maurício bem explicou, ele vai se radicalizando por conta desses mecanismos todos aí de algoritmos e tudo mais. Qualquer assunto vira uma polêmica. Às vezes a pessoa coloca alguma coisa, como o Maurício disse, viva a banana, e daqui a pouco ele está cheio de haters, pessoas que odeiam banana, brigando e discutindo. E você percebe que as pessoas estão perdendo a moderação, estão perdendo a sobriedade. Estão perdendo a sobriedade. Parece que o jeito de você conseguir reações é ser radical. Então você vai ser cada vez mais radical. Nós vivemos numa época de radicalizações. Em todos os aspectos da vida da sociedade, nós vivemos um período de radicalizações. Posições que vão ficando extremadas. Irmãos, assim, embora a nossa fé nos leve a termos posições definidas e fortes sobre várias coisas, posições estas que vão necessariamente nos levar a conflitos, e nós não vamos nunca poder fugir disso, até enfrentamentos, pessoas que vão nos odiar, nos rejeitar. A nossa postura de fé vai nos levar a conflitos. Não tem nenhuma dúvida disso, é assim mesmo que deve ser. E é um sinal de que nós estamos sendo seguidores de Jesus, né? Jesus diz, se a mim me odiarem, fizeram mais com vocês. Então, a sua postura de fé vai te mover em conflitos. Ponto. Mas, em nenhum momento as Escrituras nos autorizam, recomendam posições radicais, exacerbadas, excessivas. Ao contrário, se nós olhamos na Bíblia, se você olha o Novo Testamento, as virtudes recomendadas ali têm a ver com moderação, sobriedade, temperança, sensatez. Sermos criteriosos. Nós não podemos ser conhecidos ou reconhecidos, nem pessoalmente, nem nos nossos perfis, como pessoas de comportamento exacerbado, de comportamento radicalizado. Pessoas que não pensam, não têm critério no que estão fazendo, falando, postando. E nós entramos nas guerras, amados, com paz e moderação no coração. Não somos menos firmes, não somos menos definidos, não tememos os inimigos, as reações, não.
Nada disso. Mas nós, de nós mesmos, precisamos ser temperantes e sóbrios. É interessante porque, ainda mais assim, quando você acrescenta aí o aspecto da escatologia, né? Porque o mundo está indo para o fim, não sei o quê, tudo vai ficar radical, tudo vai ficar não sei o quê. O que o Senhor diz aos discípulos? Sóbrios e vigilantes. Não malucos, doidos, exacerbados, gritando com medo de tudo, correndo para qualquer lado. Temperantes. Temperantes, moderados. É uma condição interior. Então, amados, assim, tem duas coisas aí, né? Só para fechar esse pensamento, talvez tem muitas aplicações na vida que queria trazer para essa. Tem dois conceitos bíblicos aí, eu acho. Um tem a ver com domínio próprio. Várias coisas que o Maurício colocou aí vai envolver o exercício de domínio próprio. Rever padrões, critérios, domínio próprio. A maneira como você se comporta. Então, a palavra bíblica para domínio próprio é uma palavra que tem a ver com se conter. Não agir por impulso. Deixar que o Espírito Santo, porque domínio próprio é fruto do Espírito, não é fruto de disciplina simplesmente pessoal, deixar que o Espírito Santo assuma o comando naquele momento. A minha vontade era sair estapeando todo mundo. A minha vontade era dar uma resposta aqui online. Esse cara está escrevendo um monte de bobagem e eu vou ter que botar aqui a coisa no lugar. Quantas vezes eu já me vi nessa situação, em redes sociais, coisas. E todas as vezes que eu me permiti uma reação rápida, quase todas, talvez todas, eu errei. Errei. Posso até ter escrito coisas certas, mas criei um confronto e uma distância que não me serve para nada. O que me ajuda? Criar uma barreira com aquelas pessoas. O que me ajuda a alimentar uma dissensão, uma discórdia. Nós temos que ser conciliadores, pacificadores. E não, assim, estimuladores do conflito. Se o conflito vier, amados, por causa da nossa fé, que venha o conflito. Se a guerra vier sobre nós, que venha a guerra. Não provocada por nós. Que saibamos influenciar, né, Fernando? E nós não vamos reagir como as pessoas, exato, como as pessoas reagem. Porque Jesus disse que o discípulo dá outra face. Então, nós não lutamos a guerra como as pessoas lutam a guerra. Nós não podemos usar as armas que elas usam. Então, o domínio próprio é fundamental. E a outra palavra, ou com várias palavrinhas da mesma família, digamos assim, é que a Bíblia traduz por sobriedade, moderação, temperança, sensatez, que tem a ver com ter a mente limpa, tranquila, desanuviada. Então, são dois movimentos. No primeiro, eu me contenho. Eu não vou de bate-pronto. Me seguro. Deixo o Espírito Santo assumir o controle. E depois eu tenho que desanuviar a minha mente, dar uma clareada na mente, ter critério. Tudo o Maurício expôs ali, está dizendo assim, pense nisso, pondere isso, avalie o que você está fazendo. Faz sentido isso? Qual é o fruto que isso dá? É ser sóbrio. Isso quer dizer ser sóbrio. Desanuvie a sua mente. Saia daquele momento de confusão, de emoção, que às vezes a gente fica muito indignado mesmo, muito chateado com uma coisa, com outra, enfim. Mas nós precisamos aprender a fazer esses dois movimentos. O primeiro, se contenha. O precipitado das palavras vai errar sempre. E segundo, desanuvie a sua mente. Reveja seus critérios. Seja sóbrio. A pessoa, quando é embriagada, está ébria, os conceitos dela estão todos bagunçados. É uma tempestade maluca na cabeça. E há muitas situações na vida que nos provocam isso. Estamos com a mente cheia de coisas, cheia de bagunça, cheia de medos, temores, palavras, não sei o quê, indignação, qualquer coisa. Nunca agir nesse momento, se segurar, e no segundo momento, desanuvie a mente. Separe uma coisa da outra. Pondere. Não, está exagerado.
pega aí essas avaliações aí do Maurício, realmente, eu não tenho como justificar esse meu comportamento aqui, está me dando mais prejuízo do que ganho. Você queria acrescentar, Edilson? Não, quando você estava falando, né, me veio a palavra de influência, né, exatamente em cima desse seu pensamento aí. E essas redes sociais, esse mundo que a gente vive, é uma coisa que às vezes a gente até parece que a gente já não tem mais como ficar livre disso, né? E, como o Maurício também bem falou, tem aspectos positivos, né? Por exemplo, nós só estamos reunindo porque temos Não terminou essa ainda ferramenta. esse ponto. Oi? Nós só estamos reunindo porque temos essas ferramentas disponíveis, né? Então, eu acho que a gente precisa saber também influenciar de alguma forma, né? Saber de influenciar o uso disso aos outros, seja sua família, seja os de fora, né? Também. Agora, se vocês me permitem, viu, Fernando? Diga. Eu quero fazer uma propaganda. Porque existe uma outra coisa também, aliada às redes sociais, que hoje, para mim, é um risco. Mas isso é para mim. Para o outro, ele nunca sabe, né? Mas não é propaganda do Atlético, não, né? Que você quer fazer? Não. Isso aqui é outra coisa. O outro risco que eu vejo, aliado às redes sociais, é a música. Ah, sim. E hoje as pessoas não apreciam mais a música, as pessoas consomem música. Eu sou do tempo que, quando a gente lançava um artista lançava um álbum, a gente escutava aquele álbum inteiro, meditava nas letras, viu o que aquela pessoa estava querendo traduzir com aquilo ali, né? Hoje não, hoje as pessoas, por causa dessas plataformas, elas não escutam, elas não meditam, elas não percebem, elas não sentem, elas simplesmente escutam e aquele trem vai batendo na cabeça lá e uma música vai passando para outra, vai passando para outra, é um consumismo maluco. Hoje nós estamos vivendo uma geração que as pessoas realmente não apreciam mais a música. E eu não estou querendo dizer de mim, obviamente, mas até porque a gente não vive disso, mas já tem algum tempo que a gente já está colocando algumas coisas aí nas redes sociais, nas plataformas de música, de áudio. E sexta-feira nós vamos lançar um single que vai fazer parte de um álbum em breve. O single chama Tua Imagem. Eu fiz questão de lançar esse single antes do álbum, exatamente talvez pelos dias que eu estou vivendo e daquilo que eu estou meditando a respeito das nossas ações e das nossas atitudes. E essa poesia que o Fernando escreveu, que fala sobre o amar fazer de nossas atitudes, dos nossos gestos, servir, trazer a mensagem em cada verso, né, em cada gesto, expondo a imagem do Senhor e as nossas atitudes como cristãos, né? E nós estamos vivendo dias assim especiais, né, onde que realmente precisamos pensar nas nossas vidas, nas nossas atitudes. A minha música, falando um pouco da composição, ela não é uma música que agrada, né? Porque é uma música normalmente mais elaborada, não é um batidão aí que até do worship, né? Esse batidão que agrega pessoas, né? Esse é um estilo meu, é um jeito meu de fazer e que me agrada, que é, vamos dizer assim, a minha verdade musical, né? Mas eu queria muito que vocês divulgassem, né? É uma música que ficou muito boa, né? Estou cantando junto com Jorge Camargo, uma letra do Fernando sensacional, que me toca muito, né? E que realmente me faz pensar na minha vida, né? É uma letra que me faz pensar aonde eu realmente quero ir, né? Qual é a imagem que eu quero passar para as pessoas que convivem comigo, né? Então, eu acho que isso tem a ver com influência também. Então, assim, tá aí dia 21 nas plataformas, divulguem, gente, repasse para frente. A gente não ganha dinheiro com isso, não, a gente só gasta, viu? Pode ficar tranquilo. É só para divulgar, né?
Eu fico muito satisfeito quando recebo algum retorno positivo, e eu quero dizer que eu tenho recebido vários, de gente que fala: nossa, eu fui tão edificado por essa música, por essa letra, e vale a pena quando a gente atingir uma pessoa sequer, né? Então, mas divulga, se você puder divulgar aí, daqui a pouco nós vamos colocar os links certos aí em todas as plataformas, aí contando com vocês aí, tá bom? Amém. Amém, amados. Vamos... Fernando, Oi, diga. Falando. licença aqui só para Felipe, diga. comentar aí a palavra que o Maurício trouxe. Eu estava no encontro de jovens online que teve, quando ele trouxe esse tema, e eu achei muito oportuno, né? Esse tema, ainda mais nos momentos que nós estamos hoje, né? Então, queria animar os irmãos, os amados, a aplicarem isso de fato na vida de vocês e na família de vocês, né? E os sacerdotes aí. Assim que a gente terminou de ouvir o compartilhamento do Maurício, a gente tirou um tempo como família aqui, a Aline, para a gente poder analisar, aplicar a palavra na nossa realidade de família, né? Hoje nós estamos com um bebezinho, vocês estão ouvindo a Rebeca aqui, e as nossas atitudes, elas refletem na vida dos nossos filhos, né? Aquilo que eles veem, eles imitam, né? E eles copiam. Então, se eles veem o papai e a mamãe muito tempo na telinha, é natural que eles vão querer passar o dia também na telinha, né? Porque deve ser interessante, né? No mínimo. Então, assim, a gente fez algumas questões práticas, né? Diante desse último slide que o Maurício compartilhou, de sugestões, orientações, né? Buscamos reduzir o número de redes sociais aqui em casa, né? Nós procuramos também parar de utilizar o celular nas refeições. Era algo que a gente já vinha há algum tempo conversando sobre isso, né? E a palavra veio para confirmar, né? Então a gente agora senta à mesa e não traz mais o celular junto, né? Animar os irmãos nesse sentido. A gente tem tentado fazer um dia sem rede social, sem praticamente celular, né? Usar mesmo o celular como aparelho do celular, não como, né, todo esse pacote que o celular traz junto, né? Então, animar mesmo as famílias aqui, a vocês sentarem. Acho que o Maurício vai estar compartilhando, por meio do Fernando, aí lá no grupo da congregação, essa palavra. Vocês relerem os riscos, né? Verem as orientações, né? E conversarem entre si. Eu estou tendo dificuldade nesse ponto, eu acho que eu começo a conversar e eu fico olhando, querendo olhar o celular, né? Acho que é importante essa aplicação no âmbito da família aqui, que eu acho que quem acaba mais sentindo, né? O cônjuge, os filhos. Eu acho muito legal a gente aproveitar isso, né? O que Deus está querendo trazer, a preciosidade aqui para a congregação, né? Então, um exemplo prático que eu fiz foi desabilitar, por exemplo, as notificações de grupo do WhatsApp. Era algo que vira e volta, eu estava olhando, estava recorrendo, chegava alguma coisa, né, então estava olhando. Então, dou um exemplo prático, né? Então, nós estamos aqui com o propósito de reduzir bem o uso, né, o tempo de tela aí do celular de uma forma geral. Eu queria animar vocês, né? Acho que, como o Fernando falou, né, até tratar isso em núcleos menores, como grupo caseiro, vínculos, né, aí de discipulado, acho que seria algo bem interessante para a gente estar trazendo uma aplicação prática, animar Amém. os amados, viu? Um abraço. Amém. E, inclusive, eu sei que tem irmãos, como eu disse antes, que tem muita coisa a colaborar sobre isso. Nós vamos manter esse assunto na pauta, as várias repercussões e aplicações dele. Vamos precisar fazer isso, porque tem aí é o mundo que nós estamos vivendo agora, e é nesse mundo que nós temos que ser sal e luz. Então, somos de graça para utilizarmos para o bem, para buscarmos frutos. Se é assim que podemos atingir pessoas, vamos usar então essas ferramentas, a música, mensagens, mas vamos fazer as coisas com critério, moderação, com sobriedade, e nunca desistindo de forma nenhuma dos relacionamentos pessoais, porque sabemos que a igreja ela é composta, ela é constituída de relacionamentos, não de perfis.
Então, sempre vamos ter que encontrar pessoas, de alguma maneira, encontrar pessoas, da forma como pudermos, para poder essa imagem de Jesus ser transmitida, né? Amém, amados. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor dê graça a cada um. Muito bom vê-los, estarmos novamente presentes, juntos assim. E lembrando, então, que no próximo domingo teremos uma edição especial do nosso encontro geral, com a participação do Vanjo. Vai estar conosco na próxima semana, a partir de sábado, e aí já no domingo temos essa agenda com ele. E depois, logo no início da semana, a gente deve repassar para os líderes, para os irmãos, o restante aí da agenda com ele, naquilo que cada um vai né, vai poder participar, né? A gente está trabalhando como vamos utilizar a presença dele aqui. Não é possível que tenhamos aí algum momento palavra para os jovens, para casais, enfim. Mas aí nós vamos passar o mais cedo possível essa agenda para todo mundo possa acompanhar. Tá bem? Amados, que a graça de Jesus, suficiente graça de Jesus, seja com todos vocês. Fiquem com Deus. Bem, querido. Abraço a todos aí. Zinho, meu lindo. Gente, vou sair do celular, está descarregando aqui. Vou sair. Um abração. Tchau, tchau. Tchau. Com Deus. Tchau, tchau, Miriam. Bom Tchau, ter gente. você hoje. Tchau. Bom domingo a todos. Tchau. Bom domingo a todos. Deus abençoe. Bem. Tchau, Juan. Nós vamos orar pelo que você pediu, viu? Ficou registrado aqui. Ele apareceu ali. Obrigada, tio. Cadê a Lili para fechar o encontro? Tchau, gente.